Olá pessoal, aqui é o Ian Uberlander e hoje eu estou aqui gravando um vídeo para nossa nova série que vai se chamar Con Aroma Drops, que eu vou estar trazendo explicações sobre alguns assuntos importantes para você que está estudando e que está conhecendo a aromaterapia. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre as diferenças entre os óleos essenciais de lavanda. Então fica comigo que no final desse vídeo com certeza você vai descobrir tudo sobre os diferentes óleos de lavanda e vai saber quais deles utilizar em quais situações. Bom, a lavanda é um óleo essencial talvez aí dos mais importantes na aromaterapia, né? Como a gente sabe, é o óleo mais famoso. Muitas pessoas não conhecem nem aromaterapia, mas se você mostrar para elas um campo de lavanda bonito, assim elas vão saber do que se trata, né? Então é o óleo essencial mais utilizado, é o óleo essencial mais famoso. Mas não é tão simples assim, porque a gente tem diferentes tipos de óleos essenciais de lavanda, diferentes espécies de lavanda que vão produzir consequentemente diferentes óleos essenciais. Para a gente contextualizar, a lavanda, a planta em si, ela pertence a uma família botânica chamada família Lamiaceae. Essa família é uma família de plantas, muitas delas aromáticas, que tem a sua ocorrência na região ali em volta do mar Mediterrâneo, sul da Europa, norte da África. Então essa é a região onde essas plantas crescem e se desenvolvem. É uma região com solo muito seco, solo pedregoso, com pH alto, um pH alcalino, e é nesse ambiente que essas plantas se desenvolvem. E a lavanda não é diferente, essa é a casa dela, né? É o habitat dela. Então é importante a gente contextualizar isso, por quê? Porque dependendo de condições externas, condições climáticas, condições de terreno, isso vai influenciar em qual tipo de óleo de lavanda que a gente vai ter. Imaginem comigo, estamos ali na região da Provence, no sul da Europa, né, sul da França, a nível do mar. Do nível do mar até uma altitude aproximada de 600 metros, a gente vai encontrar uma espécie de lavanda chamada lavândula latifolia. Latifolia significa folhas largas, que é conhecida na aromaterapia como lavanda spike. Essa espécie, lavanda spike, ela só ocorre até mais ou menos essa altitude de 600 metros. Acima disso a gente já não mais encontra ela. Por outro lado, a lavanda que a gente conhece como lavanda francesa, ou lavanda mailete, ou lavanda verdadeira, vamos chamar ela aqui pelo nome científico, lavândula angustifolia. Angustifolia significa folhas estreitas. Então essa lavanda, que é a lavanda que possui essas características mais conhecidas que a gente busca nesse óleo essencial, ansiolítico, relaxante, calmante, essa lavanda só ocorre a partir de 600 metros de altitude, até as regiões mais altas. Então uma ocorre de 0 até 600 metros de altitude e a outra ocorre acima de 600 metros de altitude. A lavanda spike, que ocorre nas áreas mais baixas, ela tem uma característica química de ser uma lavanda rica em cânfora, ou seja, é uma lavanda que pode ser utilizada para a parte respiratória, como um relaxante muscular, para picadas de inseto, como um repelente. Já a lavanda que ocorre nas regiões mais altas, que é a lavanda angustifolia, aí sim ela possui uma característica química onde ela é rica em linalol e acetato de linalila. O linalol, ele é um álcool monoterpênico, né? E o acetato de linalila, ele é um éster. A combinação desses dois elementos químicos, esses dois componentes químicos no óleo de lavanda angustifolia, que confere a característica que a gente busca na lavanda, um ansiolítico, um relaxante, um calmante. Então essa é a lavanda que você deve escolher quando você quiser esses efeitos mais conhecidos da lavanda, lavândula angustifolia. E o que acontece? O agente polinizador da lavanda é a abelha. Então uma abelha que está numa altitude ali próxima de 600 metros, ela foi lá e polinizou uma lavanda spike, lavândula latifolia. Aí ela subiu mais um pouquinho e chegou numa outra lavanda, a lavândula angustifolia. Então o que acontece? Ela polinizou duas espécies diferentes e da polinização cruzada entre essas duas espécies surge um terceiro tipo de lavanda que nós chamamos de lavandim. O lavandim, nome científico lavândula híbrida, ele é um híbrido, como o próprio nome já diz, entre a lavanda angustifolia e a lavanda spike.
O lavandim, ele vai ter algumas características do pai e algumas características da mãe, digamos assim. Ele vai ser um óleo que vai ter a cânfora, ou seja, esse efeito estimulante que a cânfora possui, mas ele também vai ter uma concentração de linalol e de acetato de linalila, que são os componentes sedativos da lavanda. Então ele vai ter um pouco de cada. Não é o tipo de lavanda mais indicado para aquele efeito relaxante, né, que a gente busca, ansiolítico, porque ele também tem a cânfora. Mas é uma lavanda muito utilizada para formulações, sabão, cosméticos, onde a gente quer aquele aroma de lavanda, mas a gente não quer pagar o preço que a lavanda custa, que é um preço um pouco mais elevado. Então por isso que muitas pessoas usam o lavandim para isso. O lavandim, ele possui na sua constituição vegetal uma espécie de tridente. A flor principal na parte central e duas flores adjacentes. Já a lavanda angustifolia, ela possui somente uma flor. Então isso faz com que o rendimento do óleo essencial de lavandim ele seja cerca de 4 vezes maior do que o rendimento do óleo essencial de lavanda angustifolia. Então, com a mesma quantidade de lavanda angustifolia que a gente faria 1 litro de óleo, com aquela mesma quantidade de lavandim a gente faz 4 litros de óleo. O rendimento é muito maior e isso faz com que o preço desse óleo essencial seja mais baixo do que o preço do óleo essencial da lavanda angustifolia. O nome lavanda ele vem do latim lavare, justamente trazendo esse efeito de limpeza emocional que ele traz, né? Então, a gente observando o nome científico, a gente consegue ter algumas pistas também sobre a história de uso daquela planta. Então, lavanda spike, estimulante, sistema respiratório, relaxante muscular, picadas de inseto, repelente. Lavanda angustifolia, relaxante, calmante, sedativo, limpa a nossa parte emocional. E a lavanda angustifolia, que é essa lavanda verdadeira, lavanda francesa, lavanda fina, né? Ou lavanda mailete que a gente encontra, que é essa lavanda com efeito sedativo, com efeito ansiolítico, ela é um tipo de planta que não floresce aqui no Brasil. Então a única lavanda que a gente encontra aqui no Brasil é um tipo diferente desses três, chamada lavândula dentata. Dentata porque as folhas possuem uma espécie de dentinho, né? Ela é uma folha serrilhada, que parece um dente, por isso esse nome lavândula dentata. Essa é a lavanda que ocorre aqui no Brasil. Então quando você encontrar no mercado uma lavanda brasileira, é essa lavândula dentata. Essa lavanda também tem uma característica canforada. Ela não é rica em linalol e acetato de linalila. Ela é uma lavanda canforada, que possui também o cineol, possui a fenchona, que são componentes que não vão trazer esse efeito sedativo para ela. Então ela é uma lavanda que não tem essas características que a gente busca primariamente no óleo essencial de lavanda. Então esse é o óleo essencial mais utilizado, mais conhecido na aromaterapia, e eu espero que nesse vídeo você tenha conseguido entender a diferença entre os tipos de óleo essencial de lavanda que você encontra no mercado. A dica é você sempre observar o nome científico. Lavanda spike, nome científico lavândula latifolia. Lavandim, nome científico lavândula híbrida. E a lavanda verdadeira, mailete ou francesa, nome científico lavândula angustifolia. Esses são os principais tipos de lavanda e eu espero que você tenha conseguido compreender bem a diferença entre elas. Esse foi mais um vídeo do Con Aroma Drops e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.